Sejam todos bem-vindos, sobretudo para aqueles que vão ver a gravação, que vamos estar a passar este vídeo mais vezes. Este tema de transição é um tema que me tem estado a tocar, digamos assim, ultimamente. Acho que todo este momento que estamos a viver hoje em dia, a nível global, como costumo dizer, há uma certa insanidade que sinto no ambiente de coisas, de como as pessoas lidam com as situações, de como se estão a falar as pessoas, de como do estado de ansiedade que se vive atualmente. E não necessariamente quando estamos em um período de transição pode ser essa a nossa resposta automática. E hoje, com esta intervenção, gostaria de, pelo menos, colocar aqui algumas questões e se tens alguma questão que queiras colocar, coloca no chat. Já vi que há pessoas que se estão a juntar, por favor, deixem o seu nome, de onde se estão a conectar. E à medida que formos conversando, para mim faz todo sentido que também vocês coloquem alguma situação que estejam a passar ou que estejam a observar, que estejam a presenciar, se calhar, dentro da empresa, dentro da organização, dentro do seu próprio negócio, porque é imprescindível nós partilharmos também tudo aquilo que está a acontecer no nosso entorno, para que também, entre outras pessoas, também se possa aprender com tudo aquilo que nós vamos ir partilhando. Olá, Helena, bem-vinda. Helena está aqui em Portugal, certo? Pronto. E o que tudo isto que está a acontecer me tem chamado a atenção é que, de um tempo para cá, se é algo que está a acontecer com muita frequência, é as pessoas estarem em períodos de transição. E pode ser que seja em transição ou porque o trabalho que fazia anteriormente, anterior ao Covid, já não existe, porque simplesmente já não dá para fazer mais, ou porque ainda não se pode reintegrar, ou porque ainda as coisas não estão a funcionar a 100%. E então, claro que toda esta questão econômica e toda a questão financeira também gera uma grande ansiedade. Então, bem-vinda, Goretti. Então, todas estas mudanças ocasionam que as pessoas se coloquem a repensar se podem estar a, se calhar, uma oportunidade para, se calhar, criar o seu próprio negócio, se calhar, mudar de ramo, mudar de setor onde estão a operacionalizar. E tudo isto faz com que as pessoas se comecem a virar para dentro para poder virar-se depois para fora. E todo este período, todo este contexto que nos está a rodear faz com que nós comecemos a pensar em outras opções. E vou aproveitando a dar aqui as boas-vindas. Olá, Vânia, bem-vinda desde Lisboa. Olá, Ingrácia. Sim, já sei, amiga da Laure Capel, de França. Bem-vinda, um prazer estar aqui, contar com a tua presença. E como estava a dizer anteriormente, as pessoas parece que estão a sentir que é um momento para uma mudança, mas ao mesmo tempo estão, se calhar, com receios, com o pé atrás. No último curso de barras que fizemos aqui no Porto, uma das alunas estava a dizer que desde há muito tempo que queria lançar, está a pensar em lançar o seu próprio negócio, ela trabalha por conta de outrem, mas sempre esteve com receio do grande investimento que teria que fazer para esse negócio, e estava com uma colega também que estava a pensar em montar um negócio com ela, e de repente veio o Covid e ainda ficou com mais medo, e assim dificilmente nós conseguimos avançar com qualquer coisa na vida. Então é precisamente funcionar a partir de algo diferente, a partir de tudo aquilo que cada um de nós sabe, mas que às vezes, por estamos a ouvir aquela voz que é sempre a voz de fora, que são as ideias que nós compramos dos outros, porque que é um investimento muito grande,
quem disse que tínhamos que começar, se calhar, com um passo muito grande, um passo mais longo que a perna? Não. Por que não começar com algo mais simples? Por que não começar com algo com aquilo que nós nos sentimos mais à vontade para começar? E simplesmente é começar a funcionar a partir da pergunta, porque outra das coisas que me apercebo é que as pessoas começam já a partir, ou funcionam a partir das conclusões, ou seja, se esta pessoa já falou que é um investimento muito grande, que isto não é possível, que não sei o quê, pronto, ela própria se está a dar a resposta, porque essa é a conclusão que se calhar comprou, que é a linguagem que eu gosto de utilizar, de outras pessoas. E eu te pergunto a ti, o que é que tu sentes, o que é que tu sabes, porque, e vocês já, que algumas pessoas me conhecem, em Access nós trabalhamos com 4 pilares fundamentais, e se tens um lugar onde apontar, por favor, começa a utilizar isto todos os dias, que é, começa a funcionar a partir de aquilo que tu percebes, que é muito diferente daquilo que tu pensas, porque o perceber é aquilo que tu percepcionas. E isso vai muito mais rápido, muito mais imediato, vai diretamente a uma zona do nosso cérebro que nós nem sequer temos tempo, porque é simplesmente acesso direto a essa zona do nosso cérebro que percepciona coisas. E não pensar, porque pensar é um processo cognitivo e isso demora mais tempo. Então, aquilo que tu percepcionas logo à primeira vista é aquilo que chamam gut feeling, é aquilo que tu sentes, que não tem justificação, que se calhar não tem muita lógica, mas aquilo que tu sentes. E habitualmente ou normalmente se sente leve no corpo. E isso é outra ferramenta que queria partilhar contigo, que é aquilo que é verdadeiro para ti, não para as outras pessoas, se sente leve no corpo. E quantas vezes não estás a funcionar no teu dia a dia contraída ou contraído e com uma sensação de peso, por quê? Porque estás a funcionar a partir do que os outros pensam, que os outros, ou a realidade dos outros, e não necessariamente a realidade dos outros é a tua realidade. E aquilo que é certo para uns pode não ser certo para outros. Então, em lugar de estar a cobrar-te tanto se estás certa, se estás certo, se estás errado, se estás não, errada, então começa a funcionar o que é verdadeiro para ti. Então, percepcionar é o primeiro pilar. O segundo pilar é o teu saber. Todos nós temos o nosso saber. Ninguém sabe mais ou melhor da tua vida do que tu próprio. E quantas vezes nós estamos sempre na dúvida de será que os outros sabem mais? Não, se é algo relacionado com a tua vida, só tu podes saber sobre isso. Eu, quando faço as minhas mentorias, ou os coaches, ou o que for, nós nunca sabemos mais que a própria pessoa, porque é com perguntas que nós fazemos com que a pessoa se perceba também como ela pode ultrapassar esse período que está a passar ou como pode passar essa situação. E se se trata de uma situação, gostaria que convidar-te a falar das coisas como situações e não como problemas. Porque partindo já desde o princípio de que a forma em que utilizamos a linguagem faz com que tu crias mais peso e menos facilidade naquilo que fazes. Por exemplo, em períodos de transição, se tu estás constantemente a funcionar a partir de definições e conclusões sobre aquilo que é uma transição, como algo fechado, como algo que é difícil, como algo que cria ansiedade, então tu próprio estás a criar essa realidade. E lembra-te sempre que o teu ponto de vista é aquilo que cria a tua realidade. Então, quais são esses pontos de vista com os quais tu estás a funcionar e que te estão a criar esta realidade que tu tens atualmente? E que realidade nova tu gostarias de criar? E para isso, que outros pontos de vista tu precisas de utilizar para criar essa nova realidade? Ok? Pronto, não deixem de interagir, eu estou a ver as vossas mensagens. Se estão a gostar do que estamos a conversar, quero aí um sim, se estão ali a acompanhar. Ok. Pronto. Outra situação que também esta semana tive a oportunidade de estar a trabalhar numa das mentorias com uma pessoa que está a trabalhar como diretora de uma equipa comercial. Sim, obrigada, Helena. Se tiverem alguma questão que queiram colocar, alguma situação, podem colocá-la nos comentários também. Helena ou qualquer das outras pessoas que estão ali conectadas. E esta pessoa, que é uma diretora de uma equipa comercial, a empresa, a organização, está a adaptar novas formas de trabalhar,
uma redistribuição de tarefas, porque alguns funcionários ou alguns colaboradores que estão a trabalhar desde casa, depois fazem turnos para não estar tanta gente dentro da empresa. Pronto, todo isto do Covid veio criar uma forma diferente em termos de horários e de flexibilidade de tarefas e tudo isto. E estava a conversar com esta diretora comercial e ela me estava a dizer da dificuldade que ela sentia com algumas pessoas, alguns membros da equipa, porque há determinadas personalidades, chamava ela, que, sobretudo uma em particular, que é muito difícil de lidar com ela, porque ela é muito fechada à mudança, porque ela é uma pessoa que, como foi que disse, que como que gosta das suas tarefas, gosta do trabalho certinho que ela faz e sair fora daquilo que ela faz lhe cria muito desconforto, lhe cria muita ansiedade. E enquanto eu ouvia a forma em que esta diretora comercial falava de esta colaboradora, me percebi que muitas das vezes, porque eu lhe perguntei se fosse falar com essa pessoa, porque tinha mesmo que ter uma reunião, e para ela, para esta diretora, estava a gerar muita ansiedade ter essa conversa sobre as novas tarefas, a redistribuição de tarefas que era necessário fazer na equipa. E é óbvio que, a partir desse ponto de vista, quando tu estás com tanto julgamento sobre uma pessoa com a qual tens que conversar, e chama a atenção esta questão do julgamento, não para que se sintam que estão erradas nem nada disso, porque também não foi essa a intenção de falar sobre isto nesta sessão, mas sim colocar-te a questão de se tu estivesses nesse lugar e tu já vais a uma reunião a pensar que essa pessoa já está fechada, que não gosta de mudanças, que é inacessível, que toda esta quantidade de adjetivos que estamos a projetar, se tu sentes realmente que essa reunião vai ter o resultado que tu esperas. Porque isso é o que, infelizmente, acontece todos os dias dentro das organizações e também em casa. Que também vou falar da parte pessoal, que acho que também é sumamente importante, porque hoje em dia estou a ver que as transições profissionais estão a juntar-se com as transições pessoais e quando caem todas ao mesmo tempo e as pessoas se sentem avassaladas de tantas coisas que estão a chegar. Então, o que estava a dizer sobre esta situação com esta diretora comercial é: que tal se, em lugar de coletar todas essas projeções, começasses por fazer uma lista de, pelo menos, 10 características dessa pessoa pela qual tu te sintas grata? Ou seja, coloca a pergunta de que forma essa pessoa é uma contribuição dentro da equipa. Enquanto estou a dar este exemplo, podes colocar este exemplo para qualquer pessoa com a qual tens alguma dificuldade em resolver algo, ou inclusivamente em casa. Em lugar de estar a pensar em todas estas coisas pelo qual estás a julgar essa pessoa, de que as coisas não funcionam, e lembra-te sempre que isso é só o teu ponto de vista, ok? Pode não ser necessariamente a realidade. Então, que 10 coisas tu te sentes grata por essa pessoa? E quando esta diretora comercial começou a mencionar, não, realmente ela é uma pessoa leal, ela é uma pessoa fiável, qualquer coisa que eu lhe peço, eu sei que ela vai cumprir, ela é uma pessoa metódica. Então, todas estas coisas, e se ela está numa parte de processos, é importante que ela seja metódica. Então, quando ela começa a falar de características, a cara dela, o corpo dela começa a relaxar. E te estou a contar isto para que tu sintas isso no teu corpo também. Porque nós, normalmente, nas organizações, trabalhamos do pescoço para arriba, ou seja, muito mentais, muito cerebrais, e nos esquecemos que o resto do corpo também está aí para nos dar suporte. E quando tu trabalhas com o teu corpo e tu estás com o teu corpo muito mais relaxado, é óbvio que isso vai ter um impacto na energia ou na reação que a outra pessoa vai ter contigo. Então, se tu entras em uma sala que vais conversar com ela sobre as novas tarefas que são necessárias e tu já entras dizendo-lhe a ela a quantidade de coisas por qual tu estás grata e celebras de ter ela na equipa, como achas tu que ela vai receber a questão de
olha, e agora que estamos aqui, estamos a crescer, estamos em mudanças e precisamos da tua capacidade metódica e minuciosa de fazer as coisas para pôr na prática para esta atividade e vamos fazer isto, o que é que tu achas? Ou seja, quando tu estás em uma conversa, quando não estás em julgamento, tu fazes com que aquela barreira invisível de proteção que as pessoas normalmente levantam quando sentem que são julgadas, elas ao baixar essa barreira se sentem mais propensas a colaborar, a contribuir e a ouvir aquilo que tu tens a dizer. Então, esse seria o passo primeiro, é tu baixares as tuas próprias barreiras, porque enquanto tu não baixas as tuas barreiras, esquece. As pessoas que estão à frente a ti não vai baixar as barreiras. E aproveito para fazer a ponte disto com a nossa vida pessoal. Vou ir lendo só algumas coisas. Em Grácia diz que a harmonização mente e coração, consciência emocional. Sim, é mesmo isso em Grácia. Helena diz que há que alinhar o pensamento nesse sentido, sim. E é mesmo isso. Agora como... Aí, isto. As coisas começam a mudar, sim senhor, sem dúvida. Ok. E é precisamente esta questão que queria partilhar convosco, que antes de tu esperar, ter a expectativa que em esta outra situação de que as coisas funcionem de uma determinada maneira, quando já estás a projetar aquilo que é esperado, começas por trabalhar dentro de ti, baixar todas essas barreiras, e barreiras, quando eu falo de barreiras, dentro desta linguagem de consciência que costumo falar, de access, é simplesmente quando nos queremos proteger de alguma coisa, ou que nos critiquem, ou que nos magoem, é aquela sensação de que se estamos vulneráveis, nos vão magoar, ou vamos passar uma imagem de debilidade ou de fraqueza, e é precisamente todo o contrário. Os períodos de transição são as oportunidades mais fantásticas que nós temos para explorar toda essa vulnerabilidade que nós temos. E na zona da vulnerabilidade, onde nos expomos, onde nós estamos 100% presentes e dispostos a aprender com tudo aquilo que esteja disponível para nós aprender. E é essa abertura que temos que nos faz sair desse lugar onde estamos para um lugar de maior consciência. E se já têm acompanhado por algum tempo o meu trabalho, já me devem ter ouvido falar da jornada do herói, e há muita informação na internet sobre isto, eu recomendo que procurem. É aquilo que está por detrás dos grandes filmes que têm muito sucesso, porque eles fazem a jornada do herói, que é precisamente onde tu, há um momento da tua vida em que tu sentes que estás na escuridão, que sentes que estás sozinho, que sentes que já não tens mais força. E, aliás, o tutorial que fiz na semana passada foi precisamente de fui ao fundo do poço, e essa sensação de que bati no poço, no fundo, e realmente, quando batemos nesse lugar, é a grande oportunidade que nós temos para nos levantar e levantar-nos de uma maneira melhor, ou seja, de uma maneira mais forte, de uma maneira com uma visão. E aquilo, ouço muito também muitas pessoas dizer que vai começar do zero. E eu peço, por favor, que eliminem essa grande mentira, porque tu nunca começas do zero. Tu, quando das a volta ao círculo, que tudo é um ciclo, quando tu voltas outra vez ao ponto de partida, já esse ponto de partida não é o mesmo que tu tinhas antes de começar esse ciclo. Já tu deste uma volta grande e tu estás em outro patamar. Porque toda a experiência que tu tiveste ao longo desse processo, que foi esse processo de transição, tu aumentaste o teu nível de consciência. Aquilo que a maior parte das pessoas chamam de fracassos são excelentes formas de nós aumentar a nossa consciência. E fracasso é simplesmente uma palavra que as pessoas atribuem a algo que, se calhar, eu esperava que funcionasse de uma maneira e funcionou de outra. E que tal se isso é a forma de eu criar mais consciência? Aquilo que em inglês se chama awareness. Se eu estou mais desperta, se eu tenho mais informação disponível, então eu posso escolher algo mais. E esta é outra ferramenta, escolhe.
de 10 em 10 segundos. Essa é uma estratégia que podes utilizar também, porque se estás sempre em processos de escolhas, nem que sejam escolhas pequenas sobre o que vais fazer nos próximos 10 segundos, tu sais do modo julgamento e entras no modo de gratidão e de abertura para novas possibilidades. Se estás neste processo de transição e se as pessoas que estão a ouvir, se querem colocar no chat que processo de transição estão a passar, se sentem à vontade, não é obrigatório, mas se estás ali, coloca que tipos de processos de transição, se estás a passar ou se já passaste, porque às vezes uma experiência do passado pode ajudar alguém que esteja a passar agora. Então, coloca ali no chat que processos de transição tens estado a passar ou já passaste e que gostarias também de partilhar para também ajudar e contribuir para outras pessoas. Então, esta questão de transição, quando acontece em simultâneo na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, podem ser momentos muito duros e muito dolorosos. E normalmente, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com clientes ou pessoas que estão a passar por este processo, me apercebo que realmente são processos extremamente dolorosos, mas que fazem a pessoa aumentar o nível de consciência daquilo do lugar onde estavam. E a maior parte das vezes as pessoas percebem que aquilo que elas achavam que era a sua vida realmente não era a vida que elas queriam, ou não era a vida ideal. E só depois de passar por esses processos dolorosos é que se percebem que há outras oportunidades, que há outras coisas que se calhar não vinham nesse momento. E que graças a essa situação conseguiram ter uma visão da sua vida de uma maneira completamente diferente. E estou a falar de situações onde, se calhar, um empresário que supostamente pensava que estava estável na vida e tudo isso, de repente, uma situação como o Covid faz com que a empresa comece a entrar em falência. Em casa, as situações de casamento começam a ficar mais instáveis, há uma ruptura no casamento, há uma ruptura na empresa e tudo isto começa a acumular-se. E é isto o que está a acontecer com muita frequência. É isto que estou a ver com muita regularidade. E todas estas situações estão a acontecer precisamente para despertar. Sempre que há um processo de dor, um processo de ir ao fundo do poço, são processos, simplesmente processos para nos evoluir, para nos despertar para algo de maior e para despertar, acima de tudo, a nossa própria grandeza. Porque uma das coisas que mais nos assusta ao ser humano é a própria luz e a própria grandeza que cada um de nós tem. E estamos mais ocupados a ver as coisas que se passam à nossa volta e em autojulgamento do que propriamente tratar-nos a nós próprios com a mesma gentileza que tratamos muitas das vezes as outras pessoas. E que tal se essa gentileza que tu fazes com toda a gente começasses a fazer mais contigo, começando por evitar o autojulgamento, ok? Vou só ler aqui algumas questões. A Goretti Maria diz o que eu vou escolher hoje para mim. Esta ferramenta que a Maria está aqui a falar é uma das ferramentas do Access, né? Porque nós trabalhamos muito com perguntas. Então, que perguntas tu podes utilizar no teu dia a dia? E esta é uma excelente pergunta que podes utilizar no teu dia a dia. Aliás, eu todos os dias começo o meu dia com a pergunta: quem sou eu? Porque isto faz com que todas as definições que eu tinha sobre mim própria até ontem fiquem apagadas e hoje começo um novo dia em branco. E esta é uma ferramenta fantástica porque a maior parte das vezes nós andamos em estagnadas em uma situação porque estamos a funcionar com o mesmo paradigma e com o mesmo ponto de vista que tínhamos até ontem. Então, esta ferramenta de quem sou eu hoje, e que novas possibilidades e que novas surpresas se podem aparecer hoje, é uma das ferramentas que podes utilizar, que também funciona muito bem. Vamos continuar. Helena diz que está a passar por uma transição a nível profissional. Pronto, é isso, Helena. Se quiseres dar mais detalhes e se te posso ajudar com alguma situação, estou a ver aqui
Foi isso mesmo, ver as coisas que não eram evidentes no estado anterior. Exatamente, ok? Se há alguma coisa, Helena, que queiras colocar mais específica da parte profissional, porque pode ser profissional de trabalhar por conta de outra em uma empresa de um determinado setor e agora ter que mudar para outro setor, que isso também gera uma transição enorme, ou trabalhar por conta de outra e agora queres trabalhar para ti própria, queres lançar um negócio, ou queres agora lançar a tua carreira internacional, também isso tenho visto acompanhar alguns processos ultimamente, que também é válido, não é? Em Grácia diz, por isso não começamos do zero, mas podemos fazer um reset e construir algo de uma forma diferente, em consciência, completamente. É isso mesmo, em Grácia. É isso mesmo. Goretti, Maria, há 3 anos precisamente comecei um novo ciclo, aquilo que eu pensava que era adquirido só mudava se eu desejasse. Agora o ciclo alterou para uma nova realidade. Ok, fantástico. Eu tenho acompanhado esse processo, portanto, sei do que estás a falar, Maria, e fico muito feliz porque, como tu poderás haber percebido, acaba um ciclo e começa outro. E é precisamente, para mim, isto é a beleza da vida, não é? É podermos ver as coisas mudar e transformar-se e nós podemos ir acompanhando, porque na medida em que nós acompanhamos todas estas situações, nós também vamos evoluindo e vamos crescendo. Portanto, fantástico. Vânia diz, os processos simultâneos, o pessoal e profissional, ajudam efetivamente a que fiquemos cada vez mais próximos do que queremos ser e em que nos queremos tornar. Sem dúvida, Vânia. É isso mesmo. Sobretudo isso quando o pessoal e o profissional chegam ambos ao mesmo tempo. Acho que esses são os momentos mais duros que podemos passar. Por isso, sim, eu lembro-me numa altura em que eu tive medo de ausentar do trabalho porque tive que acompanhar a minha mãe no processo de saúde e foi um momento muito difícil, né? Porque é óbvio que é a nossa parte pessoal que também afeta a nossa parte profissional. E foi, acho que, um dos momentos mais duros da minha vida. No entanto, foi um crescimento e tudo isso que passei é aquilo também que faz parte de tudo aquilo que eu faço hoje em dia, de trabalhar com pessoas, em mentorias e tudo isso, porque precisamente já estive do lado de lá, já estive na dor que se sente, já estive na angústia, já estive na incertidão, na incerteza, já estive no lugar de autojulgamento, já estive no lugar de falta de confiança, de sentir-me que, se calhar, não ia ter capacidade para fazer as coisas, de que não valia nada. Então, como eu já estive do lado de lá, percebo perfeitamente tudo isto que estamos a conversar agora. E, obviamente, que tudo isto enriquece também toda a experiência que estamos a fazer. Por isso, também as mentorias em grupo fazem todo sentido para mim, porque é um lugar seguro onde estamos em grupo e podemos falar das nossas vulnerabilidades de uma maneira tranquila, porque todos partimos do mesmo ponto de vista de não julgamento. Por isso, excelente esta partilha. Obrigada, Vânia. Em Grácia, estamos mais ocupados com material e sombras, isso nunca poderá ser felicidade. Exatamente. Obrigada, Goretti, com as ferramentas que eu ter consegui alterar o meu percurso, o que mais pode melhorar. Exatamente, muito bom. A Vânia coloca aqui, transição dentro da mesma empresa, foi a transição da Vânia, sim. Passei de colega a coordenadora. Essa é uma grande transição, Vânia. Realmente acompanho isto, por isso sei que foi uma grande transição. E ainda está sendo um desafio, hoje já mais consciente. É isso mesmo. Vale, este é um outro exemplo, não me estava a lembrar deste exemplo, mas sim, para quem trabalha no mundo corporativo, esta situação é também muito frequente, que é quando tu começas a ser promovida ou promovido e aquele que era teu colega agora é a pessoa quem tu vais chefiar, e estas situações começam a criar também atritos,
situações de constrangimento que é necessário saberlas levar e, como disse anteriormente, aumentar a tua percepção cada vez mais, utilizá-la mais, porque isto é como um músculo, se não utilizas, fica sem força, e começar a utilizar mais a tua percepção. O que é que tu estás a perceber nesta situação? Eu tinha começado a falar dos 4 pilares, entretanto fui falando por outras coisas e não lhes falei dos outros 2 pilares. O primeiro era a percepção, o segundo era o saber, o teu saber. O terceiro é o ser, eu costumo dizer, torna-te na energia que tu queres ver à tua volta. Se tu queres gentileza, bondade, honestidade, então torna-te nessa energia. Eu vejo muita contradição quando as pessoas dizem, estão em pleno julgamento de uma pessoa que é conflituosa, mas que essa pessoa é teimosa, que não sei o quê, que não sabe. Mas para haver uma pessoa teimosa tem que haver outra que a teime com a ideia dela. Então, eu sempre gosto muito de dizer que se eu tenho assim 2 forças e cada uma está a empurrar para um lado e faço pressão, que tal se uma dessas mãos não existisse e eu fosse assim? Não teria com quem fazer força. Então, se alguém está a insistir em algum ponto de vista ou a teimar com alguma coisa, tu que preferes ter razão ou simplesmente ser mais feliz? E às vezes é uma questão de escolha, o que é que tu preferes, ficar ali a fazer jogo de forças com a outra pessoa ou simplesmente escolher, ok? Esse é o teu ponto de vista, interessante ponto de vista, tu tens um ponto de vista. Essa é uma das ferramentas de Access também que nós utilizamos, porque simplesmente isso é um ponto de vista e tu lhe das a significância ou a importância que tu lhe queiras dar. É uma escolha, mais uma vez. E o quarto pilar é o receber, que é uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem, que lhe custa muito saber receber. E o receber é receber tudo na vida. Receber tudo na vida com facilidade e alegria. E receber tudo na vida implica aquilo que tu julgaste que é de mal, pode ser uma crítica, pode ser algo que catalogaste que era negativo. Por quê? Porque tu lhe das o peso que lhe queiras dar a essas coisas. Por quê? Porque estás a dar uma polaridade energética, um julgamento. Agora, se tu não tens julgamento e vives mais na gratidão do que no julgamento, obviamente tu estás aberto a toda a contribuição que possa haver à tua volta para receber mais. E a maior parte das vezes nós não estamos atentos a tudo que está à nossa volta e que podemos receber, precisamente porque temos essa barreira de querer nos defender daquilo que poderá ser potencialmente mal ou negativo. Enquanto tu tenhas essa barreira levantada, não te estás a permitir receber também aquilo que poderia ser uma contribuição para ti. Então, hoje gostava mesmo de passar esta mensagem. Sei que são muitas ferramentas em simultâneo, mas se hoje conseguisses sair daqui, pelo menos com uma ou duas destas perguntas ou do ponto de vista, do interessante ponto de vista, ou pelo menos se estivesses mais atenta à tua percepção, o que estás a perceber desta situação, uma pergunta que podes utilizar sempre numa situação que achas que é a maior calamidade do mundo, podes perguntar-te o que está certo em tudo isto que eu ainda não me apercebi. Ainda hoje à tarde estava a fazer uma mentoria individual com uma pessoa que estava a dizer, pronto, está em uma transição da empresa e ao mesmo tempo levei a uma situação familiar que lhe caiu tudo em cima dela, ok? Então ela estava a dizer que caiu tudo ao mesmo tempo. E ela estava a dizer, e eu lhe pergunto, o que está certo em tudo isto que tu ainda não te percebeste? Por quê? Porque muitas das coisas que ela estava a ver como padrões dentro da empresa também estavam acontecendo muito a nível pessoal. E quantas vezes a mensagem quer chegar a nós e como nós não estamos a percepcionar ou a ver aquilo que nos está a querer dizer a vida, tem que vir com mais força, que é para ver se nós abrimos os olhos e percebemos o que é preciso perceber-se. Então, essa é fundamental, o que está certo em tudo isto que eu ainda não me percebi. Assim seja a pior calamidade, a pior situação que tu tenhas enfrentado até agora. Porque se essa situação chegou a ti, neste preciso momento da tua vida, é porque é necessário para tu passar para outro nível de consciência. Então, o que está certo nisso que tu ainda não te percebeste? E deixa a pergunta em aberto, que em qualquer momento as respostas e os insights vão ir chegando a ti. Muito bem, deixa-me ver que outras coisas temos aqui.
Vânia, passei colega Prudência, já tinha lido. Helena, integrar noutro contexto profissional e ter que voltar a ganhar confiança em mim própria e também dos outros em relação à minha capacidade de trabalho. Já passei por isso também, Helena. E quando duvidamos da nossa própria capacidade. É. Sim, e é noutro contexto profissional, portanto, usa todas estas ferramentas, Helena, se quiseres. Olha, amanhã eu vou ter a Discovery Session. Para aquelas que não conhecem de que se tratam as Discovery Sessions, são dias, há um dia do mês que normalmente é a segunda quinta-feira de cada mês. Eu abro a minha agenda para marcações de 15 minutos, completamente gratuitas, sem nenhum compromisso, para que possamos ter uma entrevista individual por Zoom e podemos conversar. Helena, se quiseres marcar, o link está na minha página de Facebook. Eu daqui a pouco também posso pôr o meu Calendly, que é um lugar do meu calendário onde podes marcar as sessões. Aliás, agora vou buscar e vou te colocar também no chat. E podem marcar, as pessoas que estejam aqui, que queiram marcar uma sessão comigo amanhã, de 15 minutos, podem marcar. E nestas Discovery Sessions, o objetivo é vocês plantearem o objetivo com o qual vocês querem trabalhar, qual é a transformação, a mudança que vocês querem fazer, e eu ver dentro de todas as soluções que eu tenho criado ao longo de todos estes últimos anos, ver qual solução é mais adequada para vocês, porque nós podemos trabalhar com mentorias individuais, podemos trabalhar com mentorias em grupo, podemos trabalhar com coaching, podemos trabalhar com imensas ferramentas, podemos trabalhar com simplesmente apenas um treinamento ou apenas um curso. Há muitas coisas que se podem fazer e que são, no final do dia, são aqueles suportes que nos fazem ajudar para ir a um outro nível, um lugar onde nós podemos ver as coisas com outra visão. Por isso, Helena, se quiseres, podes marcar amanhã, em Grácia também, alguém que esteja aqui a ver ou quem tiver acesso à gravação, podem procurar. Eu vou buscar o link para... Vou colocá-lo aqui no chat. Ok? Em Graça disse isso mesmo, as coisas que têm que vir com mais força para despertar, bater no fundo, decidir o que queres viver ou partir. É isso mesmo, Graça. Helena diz, isso de estar disponível para receber é o maior desafio, pois subentende aceitar e desconstruir. Completamente. Completamente, Helena. E como disse anteriormente, receber tudo, aquilo que chamas de negativo e aquilo que chamas de positivo, porque catalogar algo de positivo também é julgamento, ok? Atenção que não se deixem ir nessa fantasia, porque isso também é julgamento, isso é polarizar, ok? Pronto, coloquei aqui as sessões de Discovery, de descoberta são amanhã, dia 8 de outubro, e como disse anteriormente, vai acontecer a segunda quinta-feira de cada mês, é o dia todo disponível para que vocês, em sessões de 15 minutos, possam agendar no melhor horário para vocês e conversamos também de forma privada. Obrigada, Helena. Pronto, minhas queridas, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, que já chegamos ao fim do nosso live. Foi um prazer enorme estar aqui convosco. Estas sessões eu gosto muito porque gosto de partilhar as coisas que eu vou vivendo no meu dia a dia ou coisas que me trazem nas mentorias, porque incrível que pareça, parece que está tudo em sincronia no universo e parece que as coisas se tocam umas às outras e às vezes coincidem com processos meus também, da minha vida pessoal, então eu também trago isso e acho isso giríssimo porque, como disse anteriormente, estamos todos aqui para contribuir uns com os outros e para mim isto da sincronia faz completo sentido. Por isso não se esqueçam, as pessoas que queiram participar em outros eventos, eu vou ter uma palestra na Hairtech, vai ser uma palestra online, também vai ser gratuita, podem participar lá. Mais informações vão aparecer nas redes sociais porque
a Herteg vai lançar a divulgação em breve e mal eles divulguem, eu também começo a partilhar. Vai ser dia 21 essa palestra, depois temos dia 22, temos a nossa sessão do Clube de Membros, que é uma mentoria em grupo, às 9h30 da noite. Todas essas informações estão no meu website, estherlisca.com. Também vou por aqui para que visitem. Podem visitar o meu site, estherlisca.com, tem aí a minha agenda dos próximos eventos e aí podem consultar tudo o que está previsto. Também o curso do Arras no Porto vai ser dia 24 também, no sábado, e para aquelas que estão aqui por perto também seria uma grande honra estar convosco também aqui. Pronto, obrigada a todos os vossos beijinhos e gratidão e tudo. Obrigada Vânia, obrigada Goretti, obrigada a todos por estar aqui. Cuidem-se muito. Onde está aqui? Deixa eu tirar isto aqui. Um grande beijinho para vocês, uma muito boa noite e vemo-nos em uma próxima oportunidade. Tudo bom?